Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo! Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, onde nós respondemos questionamentos e hoje, no primeiro vídeo do ano, a gente vai fazer um react, a gente vai fazer uma reação a um vídeo de um pastor evangélico que citou 10 razões pelas quais nós, cristãos, não precisamos guardar o sábado. E claro, você sabe, eu vou trazer a resposta para esse vídeo, nós vamos ver se essas 10 razões são plausíveis mesmo, ou se carece aí de algum fundamento bíblico, teológico, não é? Então, fica com a gente aí. Olha, eu tenho algumas novidades aí para os próximos vídeos, esse é o primeiro vídeo do ano, mas eu tenho algumas novidades. Eu pensei aqui em mandar um abraço para os amigos que acompanham o canal, mencionando o seu nome aqui. É claro, você sabe que pode participar enviando uma pergunta em vídeo no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, você pode enviar a sua pergunta, mas eu gostaria, além de responder as perguntas em vídeos que são enviadas para mim, eu gostaria também de dar uma saudação especial. Hoje eu já quero, por exemplo, começar saudando a irmã Maria Costa, é uma pessoa que é assídua aqui do canal, esposa do irmão José Costa, que eu tive o privilégio de conhecer ali na cidade de Barreiras, na Bahia, no Campo Oeste. Um homem de Deus, estudioso, ele esteve na minha casa durante alguns dias. O irmão José Costa já descansou no Senhor, mas a sua esposa, eu soube que ela é assídua aqui no canal, ela gosta de assistir, acompanha os nossos vídeos. Então, para você, a minha saudação. Então, você quer que eu também mencione o seu nome, qual é a cidade de onde você fala, enfim, coloque aí nos comentários. É claro, talvez eu não consiga saudar todo mundo, colocar todos os comentários, mas eu vou escolher alguns comentários ali, algumas pessoas que saudaram o canal, e eu vou mencionar você aqui no canal, tá bom? Diga o seu nome, de onde você fala, porque às vezes há aquele nomezinho que fica em cima do YouTube, a gente não consegue saber. Então você diz, olha aqui, pastor, é fulano de tal, eu moro na cidade tal, eu acompanho seu canal há tanto tempo, enfim, tá bom? Hoje foi o primeiro, eu estou mandando esta saudação para a irmã Maria Costa. Fica com a gente até o final desse vídeo, deixa o seu like, porque o YouTube entende que tem relevância e compartilha com mais pessoas. E além disso, envia nos grupos de WhatsApp, envia para os seus amigos, coloca no seu Instagram. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse vídeo. Muito bem, meus amigos, olha, antes de ir para o vídeo diretamente, eu estou vestido sempre com esta camisa nos últimos vídeos por uma razão bem interessante, tá? São duas, na verdade. A primeira é porque foi a minha mãe quem fez, né? Então fez à mão, no tricô, ela tricota, ela fez isso aqui. Eu acho muito bonito esse material de lã, é quente e essa é a segunda razão. Estamos no período do inverno aqui, e no porão onde eu gravo, né, a gente fala aqui o basement, não tem aquecimento, então eu gravo aqui sem aquecimento, fica um pouquinho frio, então eu coloco essa roupa para poder ficar mais aconchegante. Eu sei que aí no Brasil está um verãozão, mas aqui está um frio, tá nevando. Enfim, então esta é a razão porque vocês estão me vendo com esta roupa aí nos últimos vídeos. Bem, indo direto para o nosso vídeo de hoje, o assunto de hoje, eu gostaria de introduzir dizendo que este vídeo, como sempre, não é um ataque pessoal. Os meus vídeos, eles sempre são uma resposta bíblica, uma resposta teológica. Talvez o ponto de vista seja diferente do apresentado pela pessoa que nós vamos responder, mas a ideia é justamente que você que me assiste possa ponderar, possa avaliar, olhar os dois argumentos e pesar na balança qual dos dois faz mais sentido, qual dos dois tem mais aproximação com a palavra de Deus. Então é você avaliar, você julgar e tomar a sua decisão sobre aquilo que será apresentado. O pastor Vailate é um pastor evangélico conhecido, já esteve no programa Vejam Só algumas vezes, é um indivíduo cortês, pelo menos em todos os vídeos que eu assisti, os debates que eu vi em que ele participou, sempre muito cordial, muito gentil. Então, o meu vídeo não é de um ataque à pessoa dele, mas os argumentos que ele usa, e nós vamos pesar aqui para ver se de fato aquilo que ele fala se sustenta à luz da palavra de Deus. Vamos então ao vídeo. Ele cita 10 razões pelas quais um cristão não deveria guardar o sábado.
Então, vamos analisar quais são estas razões, vamos ver quais são as razões que ele apresenta, as 10, e a gente vai responder uma por uma. Vamos à primeira razão, vamos ver aqui? A primeira razão é: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque não entende que Deus instituiu o sábado no 7º dia da criação, como pensam alguns. Vejamos a esse respeito o que diz Gênesis no capítulo 2 e versículos 2 a 3. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Bom, eu não sei se você percebeu, mas a versão que ele utilizou, ela é uma versão que favorece o que ele vai apresentar. E eu achei muito interessante. O pastor Vailate, ele tem uma linha argumentativa muito boa, ele argumenta de maneira inteligente. Eu percebi que ele começou tentando descaracterizar, porque se ele consegue tirar o fundamento de onde realmente o sábado foi dado, ele logicamente joga o sábado para o evento do Sinai. E jogando o sábado exclusivamente para o Sinai, eu tô livre. É um negócio da lei de Moisés, não tem nada a ver, não tem um sentido você guardar o sábado porque não tem nada antes do Sinai. Então, ele usa esse argumento, ele começa por aí, porque, claro, nós adventistas do 7º dia, os estudiosos da palavra de Deus, não precisa ser adventista, existem batistas do 7º dia e outras igrejas evangélicas que guardam sábado, entendem que o Sinai foi uma ratificação de Deus, ele escreveu na pedra, e nós vamos analisar se aquilo ali também foi só para judeu ou não, mas a gente sabe, o próprio Sinai nos dá conta de que foi no Gênesis que a coisa aconteceu. O próprio Sinai, no próprio 4º mandamento, ele vai dizer por que ele está ratificando aquilo na pedra. Ele diz porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia Deus fez o quê? Deus abençoou, Deus descansou. Então, aqui eu tenho algumas observações nessa primeira parte, que não é ainda o todo, ele ainda vai fazer alguns argumentos aqui, mas nessa primeira parte, o que eu gostaria de destacar foi a versão que ele usou. E na versão que ele usou, ele diz que no 7º dia Deus já havia terminado. Mas não é isso que está nem no original hebraico, e não é isso que está na maioria das versões bíblicas. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar o texto, porque o texto não diz: no 7º dia Deus já havia acabado toda a sua obra. O texto bíblico diz assim: e havendo Deus acabado no dia 7º, e tem diferença, no dia 7º Deus já havia acabado, tem diferença para eu dizer Deus acabou no dia 7º, havendo Deus acabado no dia 7º. E por quê? Porque se eu digo assim, no dia 7º Deus já tinha acabado, eu entendo que no dia 7º ele não criou nada. Ele já tinha acabado. Já acabou. E agora ele vai descansar. Certo? Mas se eu ler o texto conforme está na língua hebraica e conforme está na maioria das versões, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a obra que tinha feito, abençoou o dia 7º e santificou o dia 7º, né? Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Opa! Se eu entender que Deus, como diz o texto, havendo Deus acabado a sua obra no dia 7º, eu entendo que há algo sendo feito no dia 7º, porque ele termina no dia 7º. Se eu digo que no dia 7º já tinha acabado, então não acontece nada no dia 7º. Então a nossa primeira observação gira em torno exatamente desta leitura, desta escolha que o pastor fez. Eu não acredito que foi aleatória, foi uma escolha proposital, tá? E que diz um pouquinho diferente daquilo que está na língua hebraica e daquilo que está na maioria esmagadora das versões, que diz que havendo Deus acabado no dia 7º. Então, Deus ele termina a sua obra criatória no 7º dia. Por quê? Porque no 7º dia ele também está criando. Ele cria algo. Tá? Mas vamos continuar aqui para ouvir um pouco mais o destrinchar desta primeira observação do pastor. Aqui 4 observações devem ser feitas. Primeira observação: o texto bíblico diz apenas que Deus abençoou e santificou o 7º dia da criação, e não que ele abençoou e santificou todos os 7º dias depois deste dia mencionado nesse texto.
Muito bom, ele vai fazer 4 observações dentro deste primeiro argumento e eu vou respondendo as 4 observações. O texto diz que Deus abençoou aquele 7º dia, não todos os 7º dias. É curioso. Primeiro ele tenta, na leitura que ele faz, desqualificar que Deus houvesse criado alguma coisa. Então, o ato de abençoar, de santificar, de separar e tornar um dia santo, porque é esse o significado de santo, né? De santificar, é separar para uso sagrado. Ele tenta desqualificar quando lê dizendo que Deus no dia 7º já tinha acabado. E quando o texto bíblico está dizendo que Deus termina a sua obra no dia 7º, dando a entender que ele cria algo no dia 7º. E ele cria exatamente um dia de adoração. Ora, esse argumento de que Deus abençoou apenas aquele dia 7º e não os demais dias 7º é um argumento bastante interessante. E por que é bastante interessante? O pastor, ele coloca que, bom, tudo bem, não tem como negar que o 7º dia ali na criação foi abençoado, não dá para negar. Então a gente nega que isso tenha sido um ato criatório de Deus, ele não estabeleceu nada. Apesar de que, quando você olha, o primeiro dia da criação, não foi uma coisa para aquele momento, não foi para aquele dia, o primeiro dia. O resto da humanidade, para o que vem para frente, não vai ficar na escuridão. Não, cada dia que Deus cria, ele cria algo para a humanidade. São 7 dias da criação, e ele cria a luz, e está aí a luz até hoje. O firmamento e as águas estão aí até hoje do 2º dia. A porção seca e os alimentos estão aí até hoje. As frutas, verduras que Deus criou no 3º dia estão aí até hoje. Não foi para aquele dia, né? Os luzeiros estão aí, graças a Deus que eles estão aí até hoje, não é? Os animais marinhos e as aves do céu do 5º dia estão aí também. Não foi para aquele dia. Tá certo? Os animais selváticos, né? E os animais domésticos e o homem, o ser humano, estão aí até hoje. Estão aí até hoje. Por quê? Porque o 6º dia não foi para aquele dia. O 7º dia faz parte dos 7 dias da criação, e como nós lemos de maneira correta, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, então ele acaba no dia 7º, não acaba no 6º. O texto não diz que Deus acabou no 6º dia a sua obra. O texto diz que Deus terminou a sua obra no dia 7º. Então ele cria algo no dia 7º. Agora, eu sei o que Deus criou no primeiro dia, que foi a luz. Eu sei o que Deus criou no 2º dia, que foi a separação entre o firmamento e as águas. Eu sei o que Deus criou no 3º dia, que foi a porção seca, bem como as frutas, as verduras. Eu sei o que Deus criou no 4º dia, que foram os luzeiros, não é? Estão aí. Eu sei o que Deus criou no 5º dia, que foram os animais marinhos e as aves do céu. Eu sei o que Deus criou no 6º dia. Agora eu preciso saber o que Deus criou também no 7º dia. E é só ler o texto. Quando ele chega no 7º dia, o texto diz que Deus descansou, abençoou e santificou. Aí você tem uma pedra no sapato. Porque se Deus descansou, Deus santificou e Deus abençoou, como é que isso não tem uma duração para frente? Então eu preciso descaracterizar esse dia como um ato criatório de Deus. Então Deus cria tudo até o 6º dia. No 7º dia Deus já tinha criado. Veja o texto que ele leu. Como se no 7º dia ele não estivesse criando nada. Então eu preciso descaracterizar o texto para que eu use a argumentação de que não, ele abençoou, mas só foi aquele 7º dia. Os demais não estão santos não foram santificados não. Bem conveniente. Mas eu achei inteligente a argumentação dele, né? Pode até enganar algum que não esteja atento ao texto, não é? Mas um detalhe, se agora que nós entendemos que o 7º dia faz parte dos dias da criação e que em todos os dias Deus criou alguma coisa, e se o 7º dia existe, é porque houve algo que nele foi criado, do contrário, pastor, é só a gente ter uma semana de 6 dias. Você já parou para pensar por que a semana tem 7 dias? Se Deus não criou nada, então por que a semana não tem 6 dias? O 7º dia foi o descanso, então fica com 6 dias. 6 dias da criação. O 7º dia serviu para quê? Para nada. Se ele não abençoou, não santificou, não fez nada para os próximos, se foi só aquele, então pega uma semana de 6 dias
que foram os 6 dias da criação. Não, são 7 dias da criação. E o 7º dia tem também algo que Deus criou. Agora, usando o seu mesmo argumento, pastor, o seu argumento é interessante, mas ele pode se voltar contra o senhor, porque você pode dizer assim, não, como você disse, né? Esse texto diz que Deus abençoou aquele 7º dia. Não diz que Deus abençoou todos os outros 7º dias. Já pensou se um casal LGBT, 2 homens, né? Ou 2 mulheres, resolvem ler Gênesis com essa ótica que o senhor leu? E ele diz assim, Gênesis 1, verso 28, e Deus abençoou o homem e a mulher, né? Deus criou, vamos ver o verso 27, e Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou Deus e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Pronto, então Deus abençoou aquele casal, não quer dizer que ele abençoou todos os outros casais e que todos os outros casais têm que ser assim. Depois, quando tivesse uma população grande, pode ter homem com homem, mulher com mulher, já que Deus, o texto não diz que Deus abençoou todos os para frente. Eu entendo que a bênção de Deus dada a Adão e Eva é para a humanidade. Quando Deus separa homem e mulher, ele está dizendo qual é o seu propósito. E quando Deus abençoa, Deus os abençoou, mesma palavrinha usada no capítulo 2, que Deus abençoou o dia 7º. Esta bênção, ela é um indicativo do que viria. Eu não posso simplesmente agora pegar e dizer, se alguém quisesse usar a lógica do pastor vai lá te dizer assim. Não, o texto é claro, está dizendo que Deus abençoou Adão e Eva. Não quer dizer que esta bênção é para todos os humanos que viriam na frente, tem que ser homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Não, ele abençoou só Adão e Eva. No futuro podia ser qualquer coisa. É isso mesmo? Porque é esse o argumento que o pastor usa. Deus abençoou só aquele 7º dia, não abençoou todos os outros 7º dias, então você não precisa. Não, pastor. Quando Deus abençoou o homem e a mulher, ele estabeleceu um princípio ali. Quando Deus criou o 7º dia, e a obra criatória de Deus do 7º dia foi abençoar esse dia e santificar esse dia, porque está escrito assim, ele estabeleceu um princípio para todo o 7º dia que viesse após. Da mesma forma como Deus, quando abençoou Adão e Eva, estabeleceu um princípio de bênção para todo homem e mulher que viesse na posteridade. Eu não posso usar esse argumento. Vamos continuar vendo o que o pastor diz aqui na sequência. Segunda observação, o texto bíblico apenas descreve o que Deus fez no 7º dia. Em momento algum, o texto prescreve a observância do sábado ou institui o sábado como um dia a ser guardado. Bom, o argumento agora é de que o texto ele não é prescritivo. Essa é a opinião do pastor, porque em nenhum momento está dada a ordem para que seja guardado aquele dia, ou que todos os demais 7º dias, né, como o pastor mencionou, são santificados, são dias separados para adoração. Essa é uma abordagem bastante curiosa, mas como eu já apresentei no primeiro momento, os dias da criação foram dados por Deus, cada ato criatório para a humanidade e para a sua posteridade. Deus não criou a luz no primeiro dia e disse, é só para o primeiro dia, acabou. Deus não separou a porção, o firmamento e as águas e disse, não, é só no 2º dia, depois mistura tudo de novo. A porção seca, aparece aí, no 4º dia desaparece de novo. Não, cada ato criatório de Deus foi para a humanidade, para a posteridade, foi para sempre. Pode observar, todos, sem exceção, todos os atos criatórios de Deus, em cada dia, ele foi para a humanidade. Se Deus criou os luzeiros no 4º dia, não foi só para o 4º dia, foi para todos, tá aí até hoje. Deus criou os animais, estão aí até hoje. Por que que o último dia foi algo específico para aquele dia e nada mais? Você percebe que vai até contra a lógica, é um contrassenso. Você tem 7 dias da criação, Deus está estabelecendo o planeta, Deus está criando o planeta, cada dia ele cria algo específico e importante para a humanidade. Sem luz não existe. Não existe o planeta Terra, não é? Sem as águas, sem o firmamento, sem a porção seca, sem o alimento, sem as frutas, os legumes, sem os luzeiros, sem os animais. Deus vai criando cada coisa e tudo isso perdura, mas o 7º dia não, o 7º dia é só para aqui. Esse ato criatório de Deus é só para esse momento aqui. Não faz sentido algum. E eu fico imaginando até Adão.
Senhor, o que o Senhor está fazendo neste dia? Porque o texto diz que Deus criou algo no sétimo dia. Então, eu estou abençoando, estou santificando. Para quê? Não, é só hoje mesmo. No sétimo dia que vem... então, mas... então por que não faz uma semana de 6 dias, se esse dia é irrelevante? Se esse dia não tem relevância alguma? Só foi relevante para aquele momento. Se ele não existe mais, por que a semana então não... deixa com 6 dias, acabou? Para quê? A importância do sétimo dia. Ora, Deus não é menino. Deus não é um ser que faz as coisas de forma impensada. Ora, se Deus cria algo no sétimo dia, e Deus abençoa, e Deus santifica, Deus está criando um dia para adoração. Ele permanece como os luzeiros permanecem. Ele permanece como os animais aquáticos permanecem. Ele permanece como a luz permanece. Ele permanece como o firmamento permanece. Por quê? Porque ele é mais um dia da criação. Ele não é um dia exclusivo daquele sétimo dia, somente para aquela ocasião e acabou. Nenhum dos dias da criação tem essa característica, pastor. É você tirar de um contexto, sabe? É um negócio assim fora da caixinha. Você tem um contexto onde Deus está criando o planeta, entregando tudo para a humanidade, mas um dia específico você tira e diz, não, isso aqui não foi feito para a humanidade, não. Foi só para aquele dia mesmo. Não, e a luz? Não, a luz foi para toda a humanidade. Não, e o segundo dia foi para toda a humanidade. E o terceiro também. E o quarto, o quinto, o sexto, tudo foi para a humanidade inteira. E o sétimo foi só para Deus. Ele descansou, ele abençoou, ele santificou. Adão perguntando, Senhor, eu abençoo para quê? Não é só para hoje mesmo. E na semana que vem vai ter um sétimo dia? Vai, mas não vai ser mais santificado, não. Então qual a razão de ser desse dia? Nenhuma. Qual a relevância desse dia? Nenhum. Mas se eu entender que ele faz parte da criação, se eu entender que nele Deus criou algo, ele tem toda a relevância, todo o sentido, toda a lógica. E ele não está circunscrito àquele período de 24 horas. Assim como todas as outras coisas permanecem, esse também permaneceu. Isso é meio que patente, óbvio, quase salta do texto para nós. Vamos continuar. Terceira observação. Nós não vemos nenhum personagem bíblico genesiano, por exemplo, Adão, Eva, Noé, Abraão, Isaac, Jacó ou José descansando no sétimo dia. Interessante. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor. Ausência de evidência não significa evidência de ausência. Isso aí é o argumento do silêncio, pastor. E a gente não... Eu não achei o texto onde diz que Adão guardou o sábado, nem que Abraão guardou o sábado. Apesar de um texto bíblico em Gênesis dizer que Abraão guardou os mandamentos de Deus. Está aqui, eu posso ler para vocês. Gênesis 26 e o verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí alguém pode dizer, não, mas aqui não está o sábado. Então aqui também pode estar o não matarás, aqui não adulterarás, não cobiçarás, aqui pode estar não farás para ti imagem de escultura. A gente pode tirar tudo, não é? Eu seleciono o que eu quero colocar e seleciono o que eu quero tirar. Veja, nenhum texto na Bíblia também vai falar que personagens genesianos, como diz o pastor, não tomaram o nome de Deus em vão. O texto não diz assim, Adão e Eva tomaram o nome de Deus, eles nunca tomaram o nome de Deus em vão, ou Abel, ou Abraão, ou José, nunca tomou o nome de Deus em vão. Então esse mandamento não estava em vigor. O texto em nenhum momento diz que Adão e Eva não adoraram imagens de escultura. Eu não lembro de ter dito assim, e Adão e Eva não adoraram imagem de escultura. Quem sabe poderia adorar, né? Imagem de escultura ali. Vai que... já que não tem nada dizendo, eu não me recordo de ter visto José, o texto dizendo assim, para que José tenha guardado o segundo mandamento também, que ele não adorou imagens de escultura, estava lá no Egito, tantos deuses. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Eu não preciso ter de Gênesis até Êxodo 20, que é quando Deus entrega os seus 10 mandamentos no Sinai, todos os personagens que são servos de Deus
mencionando: Abraão não teve outros deuses diante de mim, não adorou imagens de escultura, não tomou o nome do Senhor teu Deus em vão. Abraão não desobedeceu o quarto mandamento, ele guardou o sábado, ele honrou o pai e a mãe, ele não matou, ele não adulterou, ele não furtou, ele não disse falso testemunho, ele não cobiçou. Esse é Abraão. Vamos falar de José agora. José também, ele não teve outros deuses diante de mim. Então, para eu entender que esses mandamentos são válidos, eu preciso que lá em cada um dos personagens diga que eles obedeceram todos os 10 mandamentos. Se não falou, então é porque eles não obedeceram. Não tem um texto falando que eles guardaram o sábado, então eles não guardaram. Não tem um texto falando que eles não adoraram imagem de escultura, então eles adoraram. É isso? Então, essa é a lógica do silêncio. É um argumento que ele é vazio de sentido. Então, a gente precisa entender, não é porque a Bíblia silencia que eu já estabeleço algo. A Bíblia fez silêncio que eles guardaram o sábado, então eles não guardaram. A Bíblia fez silêncio que se eles honraram ou não o pai e a mãe, então eles desonraram. A Bíblia fez silêncio se eles tomaram ou não o nome de Deus em vão, então eles tomaram o nome de Deus em vão. Não é assim que funcionam as coisas. Eu não preciso que tenha tudo escrito ali para eu saber que esses homens obedeciam aos mandamentos de Deus. Como, por exemplo, Abraão, no capítulo 26 de Gênesis, o verso 5, que diz que Abraão obedeceu às suas leis, os seus estatutos, as ordenanças do Senhor. Quais eram essas ordenanças? Aí, na mentalidade do pastor, talvez ele diga: isso aqui não está envolvido o sábado. Eu posso dizer: então não está envolvido também o terceiro, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Eu posso dizer: então não está envolvido também aqui o segundo, não farás para ti mais escudo. Não, estava assim não. Por que estava? Por que estava? Se não tem nada escrito. Então, o silêncio não é argumento. O silêncio não é argumento. Vamos a último argumento do primeiro ainda, né? Que ele dividiu o primeiro argumento dele em 4 razões. Vamos ver a última aqui, a quarta. Quarta observação: o substantivo sábado não aparece nenhuma vez em todo o livro de Gênesis. Mas e daí? O substantivo sexta-feira não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Não é nem de Gênesis, é da Bíblia. Mas ela é chamada, a sexta-feira, dia da preparação. Pronto, acabou. Eu entendo que na Bíblia não preciso ter o nome sexta-feira para eu saber que existe sexta. Eu só preciso saber que lá ela é chamada de dia da preparação. Aí em Gênesis não tem um substantivo ha-shabat, ou sábado, certo? Mas eu tenho verbos que vão delinear o 7º dia. Diz o texto aqui: havendo Deus acabado no dia 7º, descansou de sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou o dia 7º. Deus descansou, que é da mesma raiz, o verbo cessar, é da mesma raiz do substantivo Shabat. Moisés, então, usa o verbo cessar, descansar, atribuindo qualidade ao 7º dia. Então, mas não disse o nome 7º dia. Então, já que ele não falou o nome, então dia 7º não é o sábado. São argumentos que eu fico assim: peraí. O fato de não aparecer o substantivo o sábado, como aparece em Êxodo 20, onde diz Ahor et Yom HaShabbat lekadeshô, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não tem lá o HaShabbat, não tem a palavra HaShabbat no Gênesis. Mas o texto fala do 7º dia, Hashiv-i Bayom, ou Bayom Hashiv-i. O Hashiv-i, o 7º Yom, dia, está presente. E o que no Hashiv-i, 7º Yom, dia, Deus fez? Então, não tem ha-shabat, o sábado, o nome, o substantivo. Mas tem Hashiv-i Yom, ou Bayom Hashiv-i, o 7º dia. Está lá o 7º dia. O que Deus fez no 7º dia? Deus descansou, que vem do verbo Shabat. Deus abençoou, que vem do verbo barar. Não confunda com barar, que é criar, é barar, não é? E Deus santificou, que vem da palavra Kodesh, santo. Então, eu não preciso ter o substantivo ha-shabat, sábado, para saber que o 7º dia, que Êxodo chama de ha-shabat, este 7º dia, ele era um dia abençoado, santificado
e um dia de descanso, porque Deus descansou. Ok? Agora vamos ao segundo argumento do pastor. Segunda razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque a guarda do sábado é um sinal da aliança estabelecida entre Deus e Israel, e não entre Deus e os gentios ou entre Deus e a igreja. Essa verdade pode ser comprovada por meio de duas fontes. Primeiro, por meio de fontes bíblicas, por exemplo, Êxodo 31, versículos 12 a 17, e Deuteronômio 5, versículos 1 a 3, entre muitos outros textos. E segundo, fontes judaicas extra-bíblicas. A propósito, o Talmud babilônico, por exemplo, por meio do tratado Sanhedrin 58b, diz que um gentil que observou o sábado está sujeito a receber a pena de morte. Portanto, essas duas fontes deixam claro que a observância do sábado não se destina aos gentios. Primeiro que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia e não o Talmud. Então o que o Talmud fala para mim em termos de ensinamento doutrinário, teológico, tem relevância zero, né? Porque eu não sou judeu, eu sou cristão. Então, o Talmud, para mim, não é fonte inspirada e nem uma fonte autoritativa. O Talmud não é a fonte que me diz o que é certo e o que é errado. O que o judeu pensa em relação a um gentio que guarda o sábado, para mim, tem relevância zero, tá? Agora, voltando, o texto que ele menciona de Êxodo, de Deuteronômio, que Deus estabeleceu as suas leis e deu para a nação de Israel, mas é óbvio, pastor, que Deus vai dar estatuto perpétuo pelas vossas gerações para os judeus. Mas é claro que era para os judeus. Ou o senhor esperava que os 10 mandamentos fossem dados para os filisteus? Que os 10 mandamentos fossem dados para os amorreus, para os heteus, para os heveus, para os... Não! Se Deus escolheu um povo, era aquele povo para quem ele daria suas leis, óbvio. Agora, a sua observação foi de que o sábado não foi dado para os gentios. E aí a gente tem um problema. Porque o fato de Deus ter dado o sábado para os judeus, porque foram eles os escolhidos para serem povo de Deus, representante de Deus, não significa que eles eram exclusivos e que era algo somente para eles. Prova disso, que a missão que Deus deu a Israel não era centrípeta, mas centrífuga, é que eles deveriam levar estes mandamentos para todas as nações. Ora, vamos ver o que diz Isaías capítulo 56 para ver se está de acordo com o que o pastor mencionou. Isaías 56 diz assim, verso 2: Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Então está falando do filho do homem, não está falando do judeu. E a prova disso segue no verso 3, onde diz assim: E não fale o filho do estrangeiro, o gentio, que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, porque eu sou uma árvore seca. Vamos ver se o Talmud está de acordo com o que diz aqui a Bíblia, que um gentio podia guardar o sábado ou não. Aqui Isaías está dizendo que o estrangeiro vai chegar e vai dizer assim, Deus vai me apartar dele, porque eu não sou do povo, né? Eu sou gentio. Agora olha o que diz o verso 6. E aos filhos dos estrangeiros, filhos de gentios, que se chegarem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não para os judeus, para todos os povos. Pastor, já era bíblico e profetizado que a nação de Israel deveria ser luz para todas as nações, e de que o sábado não era algo exclusivo para Israel, coisíssima nenhuma, é só ler a Bíblia. Se você vai a Isaías, está claro, Deus falando. Aqui não é Deus dizendo, a minha casa, eu vou colocar o estrangeiro aqui. E se ele guardar o sábado e vier aqui a minha casa, eu vou aceitar a sua adoração. Quando ele fala de sacrifícios e etc., Deus está dizendo assim, eu irei aceitar a adoração dele. Eu vou aceitar. Ainda no livro de Isaías, no capítulo 66... é muito interessante que está falando sobre o dia do Senhor
como um dia de juízo com fogo. Eu entendo que esta profecia, ela não é uma referência à primeira vinda de Jesus, mas à sua segunda vinda, porque é na segunda vinda de Cristo que ele virá com fogo, conforme está relatado no Novo Testamento. E Isaías 66, verso 15, diz assim: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. É só dar uma lida no livro de Apocalipse e algumas epístolas paulinas que a gente vê a correlação de Isaías 66, verso 15, onde Deus está vindo aqui em juízo. E a prova de que é juízo, a primeira vinda de Jesus não foi de juízo, foi de redenção. Jesus veio para morrer por nossos pecados. Mas esse texto de Isaías não está falando disso. Olha o que diz o verso 16: porque com fogo e com espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Não está falando com judeus. Com toda a carne. E os mortos do Senhor serão multiplicados. Então aqui claramente o contexto é óbvio, claro, Deus está em juízo. É o dia do juízo aqui. E é interessante que o verso 17, apesar de não ser esse o tema, fala que os que se santificam e se purificam nos jardins após outros deuses, e aqueles que comem carne de porco e abominação e rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então aqui é uma referência ao futuro, não é nem para Israel, aqui é para o futuro, com toda a carne. O texto está falando de toda a carne. Mas é muito interessante como termina esse capítulo. Porque o verso 22 vai dizer assim: Deus vai falando que ele vai julgar e vai matar os ímpios e etc. Mas o verso 22 diz: porque, como novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim mais uma vez. Eu preciso entender que esse é um termo profético, é uma expressão profética que refere-se... Eu preciso ler, só para confirmar o que eu estou dizendo. Aquilo que a gente está lendo em Isaías 66 é o mesmo que você pode ler em Apocalipse 21. João, capítulo 21 de Apocalipse, verso 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Verso 22 de Isaías 66: porque os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face. Claramente, o texto não é uma referência para aquele tempo. Eu já mostrei que o contexto do texto, lá em cima, é uma referência ao juízo. Deus destruiu todas as coisas, conforme você vai ver em Apocalipse também, vê o capítulo 19, e depois ele cria novos céus e nova terra, uma repetição em outras palavras. E estarão perante mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade a vossa posteridade e o vosso nome, perdão. O verso 23 vai dizer: e será que desde uma festa de lua nova em lua nova, que é de mês em mês, e desde um sábado até o outro sábado, e na língua hebraica está escrito literalmente de sábado em sábado, não de um sábado até o outro. Para alguns dizem assim: não, você vai de um sábado até o outro adorando o Senhor, mas não é isso que está no hebraico. Na língua hebraica está literalmente assim, de um sábado em sábado. Está escrito assim: e será de uma festa de lua nova até outra lua nova, ou seja, de mês em mês, e de um Shabat be Shabat, ou seja, be é a preposição em na língua hebraica. Então, de sábado em sábado, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Você pode conferir na língua hebraica, você que conhece o hebraico pode conferir se o que eu estou falando é assim mesmo ou não, mas lá no hebraico está Shabat be Shabat. Então, o texto é algo para o futuro. É algo, inclusive, para a eternidade. Deus está dizendo: novos céus e nova terra que eu vou criar. Depois do juízo que vai acontecer. Você vai pegar Isaías 66, você tem a cena de juízo e você tem o novo céus e nova terra. Você vai para Apocalipse 19, você tem a cena do juízo, Apocalipse 20, você tem a cena do juízo, e Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Parece um pequeno desenho de Isaías, né? Mas ampliado. Novos céus e nova terra. E o que tem aqui? Toda a carne vai adorar ao Senhor, de sábado em sábado. Vai adorar de sábado em sábado. Mais que isso, eu quero mostrar um último texto dentro desse segundo argumento, que é Mateus capítulo 24. E novamente nós vamos fazer um exercício de exegese. É um exercício simples, tá? A gente não vai aprofundar exegeticamente, mas é que existem algumas leis dentro da exegese que precisam ser observadas. Por exemplo, quando você vai fazer uma exegese de um texto, você precisa analisar o contexto imediato.
você precisa analisar a audiência para quem o texto está sendo dirigida, você precisa analisar os versos anteriores e até o contexto do livro, se for necessário. O que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus capítulo 24 e o verso 20, que diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Palavras de Jesus. E aí, claro, uma pessoa lê esse texto e diz, Jesus está falando da destruição de Jerusalém. Ele diz aqui no verso 19, ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Alguns entendem que isso daqui é uma referência aos últimos dias, outros entendem que é uma referência apenas à destruição de Jerusalém, seja qual for, está depois de Cristo. Se for Jerusalém, a destruição de Jerusalém é para o ano 70, depois de Cristo. Aí alguém poderia sugerir, mas pastor, calma, Jesus está falando para os judeus. Então Jesus não está falando para a igreja cristã, para os gentios. E é aí que se faz necessário uma análise cuidadosa. A gente precisa ver o capítulo 24, qual é a audiência de Cristo. Vamos ver? Capítulo 24, verso 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus vai falar aquelas palavras no verso 2, não vedes tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E aí o verso 13 é a chave, porque o decorrer do capítulo, a gente precisa entender que o contexto é o verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então não foi um sermão público, não foi uma coisa para todos os judeus, foi para os seus discípulos em particular. E eles disseram: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Bom, Cristo então começa a detalhar. E entre as orientações de Cristo, ele diz assim: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Aqui a gente precisa entender. Jesus não está falando para os judeus, Jesus está falando para a sua igreja. Por quê? Porque os seus discípulos em particular eram aqueles que viriam a ser a igreja no futuro. No ano 70, boa parte dos discípulos já tinham morrido. E então não era uma coisa para os judeus. Jesus estava falando para a sua igreja, os líderes, os futuros líderes da sua igreja. Segunda coisa que é necessário a gente entender é que se talvez esse texto não seja uma referência exclusiva para a destruição de Jerusalém, para o fim do mundo, serve para nós até hoje. Mas o argumento usado é: não, o sábado é uma aliança com os judeus, não com a igreja, não com os gentios. E aqui Jesus está falando para a sua audiência, os futuros líderes da igreja. Para o ano 70, Cristo já tinha ressuscitado e voltado ao céu, anos. Mas ele faz a prescrição: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. No inverno eu entendo por quê. Tá nevando aqui do lado de fora, tá nevando. Tem um monte de neve aqui onde eu moro. É frio. Menos 10, menos 15, menos 20 graus. Às vezes alguns invernos são bem rigorosos. Jesus diz: orai. Então eu entendo do inverno. Agora no sábado, por quê? Se não tem relevância. Jesus poderia ter dito assim: orai para que não seja no inverno e nem no calor demais. Orai para que não seja nem no inverno, nem num feriado. Orai para que não seja no inverno e nem num dia de eclipse. Orai para que não seja no inverno e... Ele especifica, não diz assim: não orai para que não seja no inverno nem na segunda, nem na terça, nem na quinta, nem no domingo. Não, orai para que não seja nem no inverno e nem no sábado. Igreja, que aqui não é para o judeu, aqui para os discípulos, os futuros líderes da igreja. Orai para que a vossa fuga, falando para os discípulos, falando para a sua igreja, não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que o sábado? Porque, claro, você fugindo neste dia seria muito difícil de você guardar como deveria. O propósito de Deus para a observância do sábado é que você esteja fugindo nesse dia. E, obviamente, fugindo você não vai conseguir observar como deveria. Então, eu ainda vou mostrar mais textos, mas o segundo argumento está respondido, né? Não foi uma coisa, uma aliança somente com Israel.
A propósito, nós gostamos de dizer que somos o Israel espiritual, né? Queremos herdar as bênçãos de Israel, né, as benesses de Israel, mas a ordenança de Deus em seus 10 mandamentos, a gente escolhe 9 e 1 a gente descarta. É meio estranho isso daí, não é? Vamos ao terceiro argumento. Terceira razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o sábado é um dos 613 mandamentos da Torá, conforme o judaísmo. Portanto, quem observa o sábado também deve observar os outros 612 mandamentos ou mitzvot. Aliás, acerca dessa observância da lei, o apóstolo Paulo, em Gálatas 2,16, diz o seguinte: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E sendo assim, não faz sentido para o cristão guardar o sábado. Mas, peraí, que aí agora confundiu as coisas aqui. Ninguém que guarda o sábado ensina que você vai ser justificado pela guarda do sábado, pastor. A relação que os adventistas têm com o sábado é a mesma que você tem com o segundo mandamento. O católico pode chegar para você e dizer a mesma coisa, ué. Chegar para você e dizer assim, olha, pastor, a Bíblia diz aqui em Gálatas que ninguém é justificado pelas obras da lei. Então é por isso que a gente adora imagens de escultura. Porque ninguém é justificado pelas obras da lei. Então a gente não precisa mais guardar esse mandamento. Por isso que a gente trocou. E a gente colocou amar a Deus sobre todas as coisas. A gente deu uma ajustada ali, guardar domingos e festas no catecismo. Mudou, alterou ali a coisa, né? A gente pode usar esse mesmo argumento que você usou. Eu acho... Aqui é o aspecto que eu acho desonesto. Esse aspecto é desonesto. Os argumentos estavam bons. Não são irrefutáveis, mas são bons. Aqui ele já é um pouquinho desonesto, porque dá a subentender que o adventista acredita que é justificado porque guarda o sábado. E isso é uma mentira, ninguém acredita nisso. Ninguém é justificado pela guarda do sábado. A propósito, ninguém é justificado pela guarda de mandamento algum. Ninguém é justificado porque não adora imagem. Eu não adoro imagem, então por isso eu sou justificado. Que conversa? Ninguém é justificado porque não adora imagem. Então por que você não adora imagem? Porque Deus disse para eu não adorar. Ninguém é justificado porque guarda o sábado. Então por que você guarda? Porque Deus disse para eu guardar. Agora, quem foi que disse que se eu guardar o sábado eu tenho que guardar toda a mitzvot? Quem disse que se eu guardar o sábado eu tenho que guardar todos os outros 612? Há controvérsias nesse número, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Quem disse isso? Nós precisamos entender, por exemplo, que existem leis de cerimônia, existem leis que elas tinham caráter tipológico. Por exemplo, mata-se o cordeirinho. Então, se você guardar o sábado, você tem que matar o cordeiro. Mas quem disse isso? Então, se você não adora imagem, você tem que matar o cordeiro. Eu vou dizer a mesma coisa? Você tem que guardar toda a mitzvot se você não adora imagem? Para com isso. Por que essa cisma com o sábado? Então, se guardou o sábado, tem que guardar as 612. Tá bom, pastor. Se o senhor não adulterar, o senhor tem que guardar as 612. Pá, pelo amor de Deus. Se você não tiver outros deuses, então você tem que guardar os 612? Não. Não existe. Isso é uma lógica... Não faz sentido. Quem disse que se eu guardar o sábado, eu tenho que obrigatoriamente guardar os 612? Essa regra não se aplica a nenhum dos mandamentos. Por que ao quarto se aplica? Eu não vejo ninguém dizendo assim, olha, se você não tomar o nome de Deus em vão, então você tem que guardar todos os 612 mandamentos. Ou então... Já pensou o católico argumentando com você desse jeito? Não, você tá ali na veneração, adorando Maria, não pode adorar imagem de escultura. E o católico virar para você e dizer isso? Mas... eu não sou justificado porque eu não adoro imagem. Sim, mas você está desobedecendo a lei de Deus. Mas esta lei, se você não adorar a imagem, então você tem que também guardar 612 mandamentos da mitzvot. Então, do contrário, você então tem que adorar a imagem. E eu acho interessante a seleção que se faz. Nós temos 10 mandamentos, eu escolho um, pinço aquele, e aí agora, se você fizer esse, você tem que guardar 612. Aí eu chego, então tá bom, pastor, esquece o sábado, pega aqui o segundo. Não farás para ti mais. Se você não fizer isso aqui, então você tem que guardar os 612.
Não matarás. Então, pastor, você não está matando não? Não. Então, ó, tem que guardar os 612. Não adulterarás. Já deu uma adulterada hoje? Não. Então, tem que guardar os 612. Não cobiçará. Cobiçou já? Não. Então, tem que guardar os 612. A gente não usa essa lógica. Porque essa lógica não faz sentido. Os 10 mandamentos de Deus, eles são observados não para ser justificado, não é para que ninguém seja justificado a partir da observância dos mandamentos. Os 10 mandamentos são observados em resposta àquilo que Jesus fez por nós. É uma resposta de amor. Jesus disse, se me amardes, João 14, verso 15, guardareis os meus mandamentos. Ele não diz, guardareis os meus mandamentos, exceto o sábado. Quando eu ouço Jesus dizer, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, está escrito ali, ó, implícito na fala de Cristo. Não farás para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está implícito. Mas, se eu perguntar ao pastor, e é isso que eu fico assim, abismado, é que se nós colocarmos o primeiro mandamento, ele vai dizer assim, não, isso aqui está incluso nas palavras de Cristo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu posso perguntar, pastor, isso implica em não ter outros deuses? Ele vai dizer assim, claro. Não farás para ti imagem de escultura. Ele vai dizer assim, claro, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então eu não adoro porque eu amo a Jesus. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Claro, está implícito nas palavras de Cristo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Está tudo implícito? Está tudo implícito nas palavras de Cristo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Todos esses estão implícitos nas palavras de Cristo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não, esse aí não está implícito não. Esse aí é só para o judeu, esse daí não é para a humanidade, esse daí não foi dado em Gênesis. É um negócio contra um mandamento específico. E a gente fica assim, rapaz, por que tanta raiva desse mandamento? Não chega, você não consegue refletir comigo assim, que não é um negócio que não faz muito sentido? É um negócio estranho, não é? Então, se você guardar esse mandamento, você é obrigado a guardar toda a mitzvot. Eu mudo o mandamento e digo, se o senhor guardar algum outro, o senhor também tem que guardar toda a mitzvot. Então, em lugar algum está escrito isso, que se você guardar um mandamento, você tem que guardar toda a mitzvot. E eu acho interessante que no finalzinho, quando ele lê o texto de Gálatas, ele diz assim, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E sendo assim, não faz sentido para o cristão guardar o sábado. Ó, o texto não fala do sábado, em momento algum, o texto está falando da lei. Então por que ele não diz assim, olha, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E sendo assim, não faz sentido para o cristão não adorar imagens de escultura. E sendo assim, não faz sentido para o cristão não matar. E sendo assim, não faz sentido para o cristão honrar pai e mãe. Faz sentido sim. Sabe o que não faz sentido? É eu pensar um mandamento, excluir do contexto e colocar que as obras da lei pelas quais eu não sou justificado, refere-se a um mandamento só. Quando Paulo fala que ninguém é justificado pelas obras da lei, ele está falando do sábado, e por isso não faz sentido o cristão guardar o sábado. Agora, se eu entender que as obras da lei está falando da lei como um todo, aí eu preciso entender, peraí, então fala de tudo, Que nós adventistas não rejeitamos o texto, não. Nós acreditamos que é isso mesmo. Refere-se do 1º ao 10º. Todos os mandamentos estão inclusos ali no que Paulo chama de as obras da lei. E ninguém é justificado, eu só preciso entender qual que é a função da lei. Que ninguém é justificado de fato pelas obras da lei, porque a lei não tem propósito de justificar. Não matar, não roubar, não adulterar, tudo isso daí não justifica ninguém. Ninguém vai dizer, Senhor, tem um lugar aí no céu, porque eu nunca matei, nunca roubei ninguém, então eu estou justificado. Não, quem me justifica é Cristo. A minha obediência à lei não tem que ver com algo que eu vou alcançar, mas algo que eu já recebi. Eu já recebi a salvação, eu vou obedecer por amor, por aquilo que ele já fez por mim, não é para eu ganhar alguma coisa. Tá? Vamos ao próximo argumento. Quarta razão, a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o sábado é considerado uma lei ritual e não moral pelo próprio judaísmo. Segundo o rabino norte-americano Aryeh Kaplan, que viveu entre 1934 e 1983, o sábado é o único ritual mencionado nos 10 mandamentos.
E, de acordo com a Jewish Virtual Library, ou seja, a Biblioteca Virtual Judaica, o Shabat é a única observância ritual instituída nos 10 mandamentos. Por isso, nós cristãos gentios não precisamos observar essa lei ritual judaica. E por que não? Bem, porque ela não se nos aplica a nós cristãos e, sobretudo, cristãos gentios. Argumento bíblico, zero. Quais foram os argumentos utilizados para sustentar de que o sábado faz parte de uma lei ritual e não moral? Literatura judaica. Eu não sei, pastor, mas cuidado que o senhor lendo muita literatura judaica, de repente o senhor se depara com um texto que diz, por exemplo, que Isaías 53 não refere-se a Jesus. Porque o judeu diz que não se refere, que aquele texto não é uma referência a Cristo. Que Salmo 22, quando diz traspassaram as minhas mãos e os meus pés, a melhor tradução ali era como leão, como tem um rabino dizendo por aí. Então, logicamente, que esse texto não é uma referência a Cristo, porque judeu não acredita que Jesus foi o nosso Messias. Então, se a tua fonte é fonte judaica, eu esperava um argumento bíblico. Qual é o argumento que eu vou utilizar para dizer que o sábado não faz parte de uma lei moral? É uma lei ritualística, ela não é parte de uma lei moral de Deus. Aí você pega a Bíblia e vai... Não. Eu vou pegar o livro de tradição judaica, a Jewish Library. Eu vou voltar nesse mesmo ponto. O senhor citou o Talmud em um outro argumento e agora novamente. E eu volto na mesma fala que eu digo. Para mim, essa literatura, no que se refere ao sábado, tem relevância zero. O que eles pensam sobre o sábado ser ritual ou não ser ritual, para mim é relevância zero. Faz sentido algum. Tá? Quando eu abro em Êxodo capítulo 20, eu tenho ali 10 mandamentos. E fazem parte de uma lei de Deus com um aspecto moral. Tem um aspecto moral naquela lei ali. Existem diversas leis de saúde, você vai ver. Apesar de os judeus não fazerem essas distinções de leis, em termos didáticos nós fazemos. E assim, não apenas de forma didática, mas biblicamente você vai encontrar o próprio Deus fazendo distinção entre as leis. Por exemplo, o livro de Deuteronômio, muito provavelmente, as leis que são descritas para a nação de Israel, elas são colocadas num livro ao lado da Arca da Aliança. Ao passo que os 10 mandamentos, Deus pede para colocar dentro, separando as duas coisas. Um tem um caráter moral e universal, outro tem um caráter, às vezes, transitório, aplicação, muitas vezes, local. Então você tem ali no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, leis acerca da mulher quando ficava em seu período menstrual, você tem leis acerca da guerra, da escravidão e etc, que são coisas que são transitórias, mas eram leis, e o povo de Israel seguia, apesar de não seguir mais hoje, e mesmo com o templo, eles não seguiriam muitas das leis, até voltando naquele ponto, às 612, nenhum judeu segue, e é impossível seguir mesmo com o templo, mesmo que o templo seja restabelecido, é impossível que algumas daquelas leis ainda sejam seguidas, a não ser que a nação de Israel volte a escravizar pessoas, como aconteceu no passado. Existem muitas leis que eram para a nação como um todo, e dentro daquele contexto. Agora, os 10 mandamentos da lei de Deus, esses foram separados. Deus não escreveu com o dedo dele 612 ou 613 mandamentos, a mitzvot, com seu próprio dedo, mas os 10 mandamentos ele fez questão de escrever com seu próprio dedo. Então, se eu pegar e reduzir um dos mandamentos e colocá-lo num caráter ritualístico, para tirar do contexto dos 10, eu acho que é um tanto... Deixa eu usar palavras aqui que não sejam ofensivas, né? Mas é uma irresponsabilidade, de certa forma, com o texto. Porque eu tenho o texto que traz um contexto, e o contexto do 7º dia, o sábado, eu não estou falando de outros sábados que existia para a nação de Israel, como Yom Kippur, que Deus diz, vai ser um sábado. Esse é um sábado ritual. Uma colheita, alguma bênção que Deus deu, vai ser um sábado solene, o jubileu vai ser um sábado, não importa, caiu na quinta-feira, vai ser um sábado, que é um shabat, um dia de descanso. Ok, esses são sábados ritualísticos, mas o 7º dia, quando você vai para
O próprio Êxodo 20 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem estrangeiro das tuas portas para dentro. E ele vai dizer por quê. Porque, volta lá para Gênesis, viu, pastor? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º ele fez algo. E no 7º dia Deus abençoou, descansou, santificou. Por isso Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizer. Então, quando é o argumento que o próprio Deus nos dá em Êxodo 20, porque foi escrito com o seu próprio dedo, o argumento que ele dá está baseado em Gênesis 2. Eu sempre indo e voltando para as perguntas, né? Mas esse mandamento foi dado dentro de um contexto, e o contexto do próprio texto são os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Eu não posso fugir a esse contexto e pegar e reduzir, porque existem outros sábados de cerimônia, e dizer, este é mais um, coloca lá no pacote dos sábados cerimoniais. Para com isso, pastor. Não. Então, qual é a fonte bíblica para eu fazer esse tipo de argumento? Nenhuma. Qual foi a fonte que foi utilizada aqui? Literatura judaica, que para mim tem relevância zero. Então, Bíblia. Vamos para a Bíblia. Na Bíblia, sábado, 7º dia, faz parte da lei moral de Deus. E está à parte, dentro da Arca da Aliança. E não colocada fora num livro como as demais leis. Próximo argumento. Quinta razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o sábado é o único dos 10 mandamentos que não foi repetido no Novo Testamento. O que acontece? Quando nós lemos o Novo Testamento, nós descobrimos que todos os princípios morais dos 10 mandamentos eles foram reiterados em suas páginas, exceto o sábado, à exceção do sábado. E por que isso acontece? Porque o sábado, como nós vimos na razão anterior, segundo o judaísmo, ele é um princípio ritual e não um princípio moral. E sendo assim, os cristãos não estão sob a obrigação de guardar o sábado. A primeira coisa que eu preciso dizer é que os 4 primeiros mandamentos da lei moral de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a ela. Você conhece o texto todo, eu não vou recitar para ganhar tempo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que chamar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Você também conhece o texto, eu não vou recitar todo. Os 4, nenhum dos 4 são recitados ipsis literis no Novo Testamento. Nenhum. Ipsis literis, ou seja, do jeitinho que aparece aqui em Êxodo 20, não aparece cá, ok? Então, esta é a primeira ressalva. Os 6 últimos: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Esses 6 aparecem praticamente ipsis literis. Da mesma forma como aparece em Êxodo, vai aparecer também no Novo Testamento em algum momento. Ok? Então, o pastor ele foi bem inteligente. Como eu disse, ele argumenta bem. E ele disse assim: não, pastor, mas eu não disse que ele aparece ipsis literis, mas que o princípio por trás de todos aparece, menos o princípio do sábado. Ele já foi melhor do que outros. Outros dizem assim: nos mandamentos todos são repetidos, menos o sábado. Ele aqui foi mais esperto. Ele diz: olha, os princípios por trás, porque ele sabe que os 4 primeiros não aparecem ipsis literis. Aí ele diz assim: os princípios aparecem. E de fato, pastor, o senhor acertou. O princípio de não ter outros deuses aparece, apesar de não ter lá o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O princípio de não adorar imagens de escultura, o princípio está lá. Deus fala contra a idolatria no Novo Testamento. Então, mesmo que não tenha, não farás para ti imagem de escultura, deu para entender. Não tomarás o nome do seu teu Deus em vão. Não está assim. Mas o princípio de honrar a Deus está lá no Novo Testamento. O que o pastor vai dizer é que o princípio por trás, ou seja, o princípio de guardar o sábado, não está presente. Eu digo que está sim, senhor. Já mencionei um texto que eu gosto muito, que é o texto de Mateus 24, onde o próprio Cristo diz: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Qual é o princípio ali? Se o sábado não é mais o dia do Senhor, 70 anos depois, no ano 70, quando tem a destruição de Jerusalém, ou se você preferir para o fim do mundo, Jesus fala para o futuro, e se o sábado não tivesse relevância, se não houvesse nenhum princípio por trás, então
Poderia descartar, não precisava dizer orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Mas se a gente vai em Atos, eu acho muito interessante, porque aqui no livro de Atos a gente encontra aqui várias vezes, não uma nem duas, o sábado, Paulo pregando na sinagoga, no capítulo 13, verso 14, e eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia na Psídia, entrando na sinagoga, no dia de sábado assentaram-se. Verso 42. Aí você diz assim, mas é porque ele estava na sinagoga. Só estou mostrando que o princípio está lá. Eu já pulei, inclusive, a parte onde fala das mulheres que foram lá para embalsamar o corpo de Cristo e descansaram conforme o mandamento está lá e está no Novo Testamento. O princípio está aí. Você diz que no Novo Testamento não está, para mim, Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, e as mulheres descansaram conforme o mandamento. Está escrito assim. Eu vou ler, eu pulei, mas eu vou ler. Vamos ler. Porque é Novo Testamento. O argumento é de que não tinha no Novo Testamento o princípio, não é? O princípio não está no Novo Testamento? Mas é porque elas eram judias. Eu não estou levando em consideração isso. Eu estou apenas levando em consideração o argumento. O argumento é, no Novo Testamento não aparece o princípio do sábado. Foi esse o argumento, não foi? Então pronto, vamos ler aqui. Lucas 23, verso 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Tá aqui. As mulheres repousaram conforme o mandamento. É judeu, não importa, não interessa. O argumento foi de que no sábado, o princípio do sábado não está presente no Novo Testamento. E está. Vou continuar em Atos. Eles entraram na sinagoga no sábado. Não, mas aqui não é porque era judeu. Eu só estou mostrando, novamente, está. Verso 42. Saídos os judeus da sinagoga, os gentios... Interessante. Verso 42 do capítulo 13 do livro de Atos. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Verso 44. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ajuntou-se quase toda a cidade. Quem já foi a Jerusalém ou quem já visitou algum museu que teve a oportunidade de ver mais ou menos o tamanho de uma sinagoga sabe que não cabe uma cidade toda dentro, quase toda uma cidade dentro de uma sinagoga. Mas agora não era de judeus, era de gentios. O princípio está aqui. Atos 15, verso 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, em cada cidade tem quem o pregue, a cada sábado ali na sinagoga. Você está vendo, pastor? É porque é na sinagoga. Capítulo 17. E Paulo, como tinha por costume... Olha o princípio aqui. Costume dele. Qual era o costume dele? Foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. No sábado, Paulo estava lá disputando as escrituras. Capítulo 18, verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Gentios, ó. Que interessante. Mas eu deixei por último o capítulo 16. Porque... o pastor disse que não tem nenhum princípio aqui no Novo Testamento, nada que você possa entender que o sábado ali, né, no princípio de que ele precisa ser observado. Eu quero ler o capítulo 16 a partir do verso 11. Navegando de Trode, está falando de Paulo, correndo em caminho direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Eu estou lendo aqui cidades completamente gentílicas, tá? Da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas. Observe que todos os textos anteriores do capítulo 16, do capítulo 15, do capítulo 14, do capítulo 13, todos, Paulo está onde? Na sinagoga. E o argumento que você que estava me assistindo e talvez estava tentando me refutar era, não, é porque ele era sinagoga, porque ali era sinagoga, que ali era judeu. Então Paulo, ele esperto, foi para convencer judeu, ele sabia, tinha que ir para a sinagoga. Só que agora, Paulo está em terras gentílicas. Não tem sinagoga, não tem judeu, não tem judeu. Não tem sinagoga. Para onde ele vai? Ele vai qualquer dia, né? Vai no domingo. Mas olha o que diz o texto. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Sábado, um dia para culto, para oração. Assentamos-nos e falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Tá, Paulo, no dia de sábado, numa cidade gentílica, sem sinagoga, sem igreja, sem judeu, mas o princípio que o pastor disse que não está, mas está,
permaneceu no coração de Paulo. Chegou o sábado, o que a gente vai fazer? Vai pra festa? Vai pra feira? Vai trabalhar? Não, vamos procurar um lugar de oração. Nesta cidade não tem. Não tem sinagoga, não tem judeu. O que a gente faz? Tinha algumas pessoas que já tinham aprendido do evangelho. Paulo diz, vamos procurar um lugar para oração? No meio do barulho aqui da cidade não dá. Na feira, nas festas, não dá. Então saíram da cidade, foram próximo a um rio, em um lugar onde eles perceberam, ali é um lugar de oração, um lugar de paz. Em que dia? No sábado. Então, pastor, não haver no Novo Testamento uma referência. Por último, eu quero mostrar o texto de Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 é um texto muitíssimo interessante. Eu não vou poder fazer exegese desse texto hoje, porque o vídeo já está bem longo, né? Mas olha o que diz aqui o capítulo 4. Desde o capítulo 3 de Hebreus até o capítulo 4, Paulo usa a expressão catapausis. Catapausis no grego quer dizer descanso. E aí ele vai falando que o povo de Israel não entrou no descanso de Deus porque eles desobedeceram, mas que se Deus tivesse dado outro dia para Josué, ele teria falado, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, aí vem o verso 9, portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. É muito interessante, porque quando você lê no português, você não percebe o que está aqui. Você não percebe. Mas quando você lê na língua grega, você percebe a beleza, a grandeza desse texto. Paulo usa a expressão catapausis todo o tempo. De repouso, de repouso, de repouso. Deus descansou, Deus repousou, catapausis. Mas aí quando Paulo vai dizer assim, ainda resta um repouso, e o povo de Israel não entrou em Canaã por causa da desobediência, eles não repousaram. Esse é o argumento de Paulo, eles não entraram na Canaã, mas eles repousaram. E aí Paulo tem em mente que um dia você vai repousar na Canaã celestial. Só que na hora de dizer isso, ele poderia dizer assim, ainda resta um repouso, ou seja, um catapausis para o povo de Deus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ou seja, qual é esse repouso? Quando você vai para a Nova Canaã. Só que Paulo, ele cria uma palavra, e Paulo é especialista em fazer isso. Tem vários neologismos paulinos, várias ocasiões em que Paulo cria palavras, ele cria. Arsenokoitai, por exemplo, é uma palavra que Paulo criou, que é a expressão deitar-se com o homem, não se deitarás e tal, não te deitarás. Eu já fiz um vídeo sobre essa expressão. Mas aqui Paulo cria uma palavra. E quando ele coloca esta palavra que ele criou, ele dá um duplo sentido para o que ele estava falando. Porque até então, e se ele tivesse usado a expressão catapausis, eu poderia dizer assim, o povo de Israel não descansou como deveria ter entrado em Canaã, eles demoraram e não descansaram ali por causa da desobediência. Mas hoje resta um repouso para o povo de Deus. Eu ia pensar o quê? Se ele usasse catapausis. O povo de Israel, nós somos Israel espiritual e resta um repouso para nós, a Canaã celestial. E vamos obedecer para não ficar no mesmo, né, da desobediência do povo e ficar de fora do descanso eterno na presença do Senhor. Beleza, nada de errado. E este é das possíveis interpretações para esse texto. Só que não é única. Por quê? Porque Paulo trocou a palavra. Ele não usa essa palavra em lugar mais nenhum na Bíblia. Você não encontra essa palavra em lugar nenhum. E sabe qual é a palavra? Sabatismos. Vou mostrar aqui na minha Bíblia. Eu escrevi aqui em grego e espero que dê para você ler. Sabatismos. Essa expressão sabatismos significa repouso sabático. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Em outras palavras, isso aqui não sou eu o único, vários estudiosos, teólogos, inclusive não adventistas, têm a mesma interpretação, que Paulo está falando não apenas do repouso na Nova Canaã, mas quando ele diz ainda resta um repouso sabático, ele está falando do presente. O povo de Israel não entrou na Canaã, foi desobediente, mas ainda tem um repouso sabático para o povo de Deus. Porque ele poderia usar a palavra catapausis, não teria problema. E eu ia entender, ele está falando só do futuro. Mas quando ele troca a palavra, ele diz sabatismos, ao invés de catapausis, ele dá um duplo sentido. Ele está dizendo assim, você vai descansar lá, mas você pode descansar aqui hoje. Pastor, dizer que não existe o princípio do sábado? Não é honesto. Hebreus 4, ainda resta um repouso sabático, sabatismos, para o povo de Deus. Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus.
Vamos continuar para o próximo argumento. Mas isso nos leva à sexta razão, que é a seguinte: a maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o próprio Jesus mostrou a obsolescência do sábado quando comparado com ele próprio, Jesus. Quando lemos os evangelhos e nos deparamos com a maneira com que Jesus costumava lidar com o sábado, nós podemos chegar a uma de duas conclusões possíveis. Ou Jesus transgrediu a lei moral do sábado e, portanto, pecou, o que seria uma conclusão inadmissível, ou então Jesus mostrou a obsolescência do sábado quando comparado com ele próprio, isto é, com ele próprio, Jesus. E essa última perspectiva nos ajuda a entender por que em Mateus 12:8, por exemplo, Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos lá. Mas o Filho do Homem é Senhor do sábado e é isso mesmo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, falaste toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Esse texto, em nenhum momento, minimiza a observância do sábado, minimiza o mandamento, apenas mostra quem é o Senhor. Mas o próprio mandamento já dizia que ele era o Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Porque o sábado do Senhor teu Deus. Tá certo, tá tudo, tá 100%. Não tem nada de errado, não. Tá tudo certinho com as palavras de Cristo, mostrando apenas que ele é Deus e ele é o Senhor, referido em Êxodo 20. Mas o pastor disse assim, Jesus mostra a obsolescência do sábado quando, em suas atitudes, de duas uma, ou ele transgrediu, ou ele mostrou que era obsoleto. Eu preciso fazer uma pergunta, claro que ela é retórica, mas se o pastor quiser, o pastor pode ficar à vontade. Me mostre um único momento em que Cristo transgrediu o sábado. Agora, o senhor tem que mostrar isso, não de acordo com a perspectiva farisaica, mas de acordo com a Bíblia. Aí a gente começa a ter uma conversa mais franca e honesta. Se você me mostrar uma única ocasião em que Cristo tenha transgredido um sábado com base no que está escrito na Bíblia e não na perspectiva farisaica, aí a gente conversa. Por quê? A perspectiva farisaica, ela era completamente enviesada. Era uma perspectiva que colocava fardos e acrescentava coisas que Deus absolutamente nunca havia mencionado. E eu quero dar alguns exemplos, inclusive fora do 4º mandamento. Porque as tradições farisaicas, as tradições que foram acréscimos à lei de Deus, essas não há problema algum em você transgredir. E Jesus transgrediu com muita propriedade cada uma delas. E criticou, inclusive. Por quê? Porque elas não faziam parte do mandamento. Vamos analisar? O 5º mandamento diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os fariseus criaram uma regra, porque este mandamento ele diz respeito principalmente aos momentos finais da vida de um ser humano, quando o pai está idoso, a mãe está idosa, e você tem responsabilidade de cuidar do seu pai e da sua mãe. Mas os fariseus criaram regras para que você ficasse desobrigado de cuidar do seu pai e de sua mãe. O que você faria? Pegaria uma soma bem alta de dinheiro, levaria ao templo, entregaria e diria o seguinte, Corban, que significa aquilo que se poderia aproveitar de mim. Então, as minhas obrigações para o meu pai, para com a minha mãe, eu não tenho mais, porque eu já estou dando esta soma alta de dinheiro aqui para a igreja, para o templo. Pode ficar com esse dinheiro. Agora eu estou livre de cuidar dos meus pais. Jesus diz, vocês estão anulando o mandamento por causa da vossa tradição. E eles fizeram o mesmo com o sábado. Por exemplo, o fariseu dizia o seguinte, você não pode cuspir no chão no sábado, porque a terra vai meio que sugar, vai fazer argamassa, sei lá, é um tipo de trabalho. Me mostre aqui na Bíblia onde é que diz isso. Eu encontro o fariseu dizendo isso, mas na Bíblia, uma ordenança de Deus... Jesus cospe no chão, faz a laminha, bota no olho do cego. Não pode carregar a cama. Jesus diz, levanta, pega o teu leito e vai para tua casa. E era sábado. O fariseu diz, não pode carregar a cama. Onde diz que não pode? Me diga, onde? Lugar nenhum. Só na mente do fariseu. Então vamos lá.
O judeu dizia na época, não pode tirar um cabelo branco. Ó, já tô com alguns aqui, ó. Uns cabelos brancos. Até na barba já tem cabelo branco, olha aí. Tô cheio dos cabelos brancos. Não pode arrancar o cabelo branco. Por quê? Porque tá fazendo colheita. Se você tiver com fome, tem umas frutas ali na árvore, não pode arrancar e comer. Por quê? Porque tá trabalhando, tá fazendo colheita. Onde é que diz que você não pode? Você não pode fazer o seu trabalho, pegar a enxada, ir pro trabalho, é o seu dia a dia. Mas pegar uma fruta, arrancar e comer, os discípulos estavam lá, pegaram um trigo, apesar de Cristo não ter feito isso. Leia o texto bem direitinho, que alguns dizem, Jesus colheu espigas no sábado. Foi os seus discípulos. Jesus não colheu. Mas se tivesse colhido não estava errado também, porque ele não era o trabalho dele, estava passando, estava com fome, pegou um negócio e comeu. Opa, transgrediu o mandamento. Então, pastor, quando o senhor diz que Cristo, de duas ele transgrediu e tornou obsoleto, não, Jesus não transgrediu em momento algum. Jesus transgrediu as tradições rabínicas, as tradições farisaicas, mas em nenhum momento o mandamento foi transgredido, porque o mandamento nunca proibiu alguém de cuspir no chão, nunca proibiu de arrancar um cabelo branco aqui, ó, o meu cabelo branco, nunca proibiu de você ajudar, nunca proibiu de carregar uma cama, nunca proibiu de cuspir no chão. Isso não está em lugar nenhum, só na mente do fariseu. Então, é você olhar para Cristo, chamar Cristo de transgressor, com base na perspectiva farisaica. E aí é um perigo, sabe por quê? Porque o Senhor acaba se colocando, e muitos evangélicos fazem isso, se colocam no lugar do fariseu e acusam Jesus do que Cristo do que ele nunca fez. Jesus nunca transgrediu o sábado. Mas para dizer que Jesus transgrediu, a gente usa qual argumento? O argumento do fariseu, que não é bíblico. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Cristo em nenhum momento transgrediu o sábado. Em nenhum momento, mas eu vou usar a lógica do fariseu para dizer que Jesus transgrediu. Você só pode andar X milhas no sábado. Aí o camarada botava 3, 4 túnicas, parava na casa de um, deixava uma túnica. Agora é minha casa aqui. Aí andava mais outra quantidade de milhas, largava a túnica na casa do outro. Ah, aqui é a minha casa agora. Aí andava mais outra, quer dizer, ele já andou muito mais do que poderia no sábado, porque ele ia deixando a túnica, é como se ele estivesse saindo de casa. Ele criava a regra e depois ele criava outra regra para quebrar a regra que ele criou. Quando a Bíblia não diz em momento algum que você não podia caminhar no sábado. Tá entendendo? Então, eram tradições rabínicas e Jesus foi contra essas tradições e ele disse, vocês estão anulando o mandamento por causa da vossa tradição. O mandamento proíbe você de trabalhar. Mas na perspectiva judaica era proibido ajudar uma pessoa. Curar é pecado no sábado. Aí Jesus faz uma pergunta. Então vamos lá. Então é pecado curar no sábado? É. É uma transgressão? É. Aí Jesus diz assim, então tá bom. Você tá andando. Aí o seu boi cai num buraco. Você vai ajudar o boi ou não vai ajudar o boi? Vai tirar o boi do buraco ou não vai tirar o boi do buraco? Aí você pegou pesado com o irmão judeu, né? Porque o boi dá dinheiro. Curar uma pessoa não dá dinheiro nenhum. Hoje em dia tem até dado, né? Em algumas igrejas por aí. Mas enfim, naquela época curar a pessoa não dava dinheiro. Jesus nunca cobrou pelas curas que ele fez. Mas o boi dava dinheiro. Caiu o boi no sábado. Se você não tirar, ele vai morrer. E aí, judeu, o que você vai fazer? Aí os fariseus, tem que tirar, né? Tirar o boi, né? Vamos perder um dinheiro desse aí? Não pode não. Vamos lá, vamos tirar esse boi do buraco. Aí Jesus olha e diz, o que vale mais, o boi ou um ser humano? Sabe o que Jesus está fazendo com isso, pastor? Não é transgredindo o sábado, não. Jesus está mostrando assim para eles, ó. Abre os olhos, tira a trave. Vocês estão criando uma tradição que não respeita o sábado, que coloca um peso sobre o sábado que eu não coloquei quando eu criei o mandamento. Eu sou o Senhor do sábado. Fui eu quem criei o mandamento. E não há pecado em você ajudar uma pessoa. Não há pecado em você curar alguém. Não há pecado em você comer. Não há pecado em tomar banho. A propósito, tem gente que pensa que adventista não come, não toma banho. Não faz nada no sábado. Não há pecado você comer, tomar banho, se higienizar. Não é pecado. Sabe o que é pecado? É o que a Bíblia diz que era pecado. Entendeu? Então Jesus não transgrediu coisíssima nenhuma. Para de usar argumento de fariseu. Esse argumento aí é argumento de fariseu. Não é argumento bíblico. Mas vamos continuar. Sétima razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque entende que o sábado é apenas uma sombra, apenas um tipo que aponta para uma realidade superior que é Cristo. E em consonância com a razão anterior, Paulo, em Colossenses, no capítulo 2 e nos versículos 16 e 17, ele deixa isso bem claro quando diz:
Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E isso você encontra em Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 17. Eu já fiz um vídeo sobre Colossenses 2, eu aconselho você a assistir. Pesquisa aqui no Fala Sério Pastor, o vídeo já está bem extenso. Pesquisa aí no Fala Sério Pastor para você ter Colossenses 2:10. Ninguém vos julgue pelos seus sábados, mas Colossenses 2:17. Mas eu queria ler o texto com você de maneira rápida aqui. Colossenses 2. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber. Fala qual é a comida? Não. Fala qual é a bebida? Não. Ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados. Porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Comida, bebida, sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu vou tirar o sábado da equação, vou tirar o sábado aqui do verso, e vou deixar o pastor refletir aqui com um alcoólatra. O pastor está refletindo aqui, conversando com o alcoólatra. O camarada bebe uma pinga lerda. O negócio dele é vodka, martini. Ele gosta mesmo é de tomar cachaça. O negócio dele é beber mesmo. O fígado dele já tá quase indo, sabe? Aí esse cidadão vai conversar com o pastor. E o pastor diz assim: meu filho, você não pode beber. Não pode beber porque beber é um pecado, né? Você não pode beber, se embriagar. Assim, a Bíblia diz que você não pode se embriagar. Mas a Bíblia também diz. Aqui, pastor, vou ler para você, ó. Aí o bêbado vai ler pro pastor. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Não, mas esse beber... Não, pastor, não diz qual é a bebida, não. Só fala, não pode julgar pelo beber. Você está me julgando pelo que eu estou bebendo. Então, pare de me julgar pelo que eu bebo. O texto não está em absoluto dizendo que estas coisas, o julgar pelo comer, pelo beber, ou por dias de festa, ou dos sábados. Aqui, então, você pode comer de tudo, pode beber de tudo, pode transgredir o sábado. Não. O texto não está falando absolutamente nada disso. E eu fiz um vídeo especificamente sobre esse verso. Eu posso até ler com vocês aqui. O número 7 aqui desta coleção, em Colossenses capítulo 2 e o verso 17. Eu posso ler aqui o que diz um dos comentários. Existe, inclusive, dentro da Igreja Adventista, mais de uma interpretação para esse texto. Aqui sobre os sábados. Esta expressão pode representar o plural genuíno do grego sabaton, ou uma transliteração do aramaico sabata, ou sabatá, na forma singular. Por isso, sabata, embora gramaticalmente plural, geralmente denota o singular. As duas formas podem ser adotadas neste versículo, pois a interpretação da passagem não depende da tradução ser dias de sábado ou um sábado. O tipo de sábado em consideração é mostrado pela frase: tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O sábado semanal é um memorial de um evento do início da história terrestre. Por isso, os dias de sábado que Paulo declara serem sombras apontando a Cristo não podem se referir ao sábado semanal designado pelo quarto mandamento, mas indicam os demais dias cerimoniais que se cumpriram em Cristo. E você vai encontrar isso em Levítico 23, quando fala do Yom Kippur, chama o Yom Kippur de sábado, e era uma referência a Cristo. O Levítico 23, 6 a 8, verso 15, verso 16, verso 21, verso 24, 25, 27, 28, 37, 38. Então, aqui sobre comidas e bebidas, o vídeo já está completo. Você pode assistir o vídeo inteiro sobre este assunto. Mas de forma interessante, em momento algum você vai encontrar o texto dizendo que o sábado foi abolido. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. Em momento algum o texto diz que o sábado foi abolido. Certo? O texto diz que ninguém julgue. O bêbado podia dizer: o pastor está me julgando aqui com o que eu estou bebendo. Porque a ênfase do texto não é dizer que aquilo está abolido. Como não é dizer o que você come ou bebe,
certo? Mas quando você olha o contexto, e é por isso que é importante a gente analisar, o contexto, a gente percebe que o texto fala de festas de lua nova, dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Haviam vários dias de festa em Israel que não eram necessariamente os sábados, porque alguns dizem assim, os dias de festa, os sábados aqui cerimoniais já estão contemplados. Não, porque nem todos os dias de festa eram sábados cerimoniais, tá? Então, haviam sábados cerimoniais que eram dias festivos, mas nem todas as festas, nem todos os dias de festa em Israel eram sábados cerimoniais. Então, aqui é uma distinção, tá? Para que alguns não venham para cá, mas o texto já está contemplando os sábados cerimoniais nos dias de festa. Não necessariamente. O texto fala, por causa dos dias de festa ou de lua nova. Eu poderia dizer também que as festas de lua nova já estavam contempladas nos dias de festa. Mas o texto está especificando que haviam dias de festas, os dias de lua nova, os sábados, que são sombra. E a palavra sombra mostra claramente, nós temos dentro das leis de Israel, aquilo que era tipológico, aquilo que era, no caso, sombra e realidade, aquilo que eram leis civis, leis para escravidão, leis de saúde, leis para as mulheres. E haviam essas leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, muitas delas eram tipológicas, apontavam para Cristo, era uma sombra de uma realidade maior. E o contexto, quando me diz que era sombra, já me faz pensar, aqui tem um sombra. Mas será que o sábado aqui é o sábado o quarto mandamento da lei, o sétimo dia, aquele lá de Gênesis? O texto diz assim, dias de festa, lua nova. Então eu entendo que está falando de cerimônias. Ou dos sábados, plural, muito possivelmente uma referência a estes vários sábados cerimoniais, que são sombras. Então está falando daquilo que realmente era sombra, daquilo que não era o sábado, sétimo dia da semana, conforme eu li aqui no comentário bíblico adventista. Então o comentário bíblico deixa claro, estes sábados aqui eram sábados como sombra. Assim como os dias de festa, assim como as luas novas. E a comida e a bebida que está aqui também, mas é uma referência aos sacrifícios, enfim. Então eu vou pular esta parte, mas se a pessoa pegar cruamente, friamente, usando esse argumento do pastor, pode chegar a essa posição do bêbado, né? Tá me julgando pelo quê? Pelo meu bebê? Então pode comer de tudo, pode beber de tudo, pode transgredir de tudo. Não é essa a ênfase do texto, não é isso que o texto está querendo dizer. Mas você pode assistir de forma mais completa a resposta para esse assunto nesse vídeo que fala sobre Colossenses 2, versos 16 e 17. Próximo argumento. Oitava razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque o Concílio de Jerusalém, mencionado em Atos capítulo 15, cita apenas 4 exigências da antiga aliança que deveriam ser observadas pelos gentios. E entre essas exigências, nós simplesmente não encontramos a guarda do sábado. Veja só as exigências que Atos 15, versículos 28 a 29, prescreve para os gentios. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Primeira, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos. Segunda, que se abstenham do sangue. Terceira, que se abstenham da carne de animais estrangulados. E quarta, que se abstenham da imoralidade sexual. E o texto bíblico conclui, vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo vá bem com vocês. E você encontra isso escrito de forma muito clara em Atos 15, versículos 28 a 29. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Vocês realmente se abstêm do sangue? Só perguntar não ofende. O mundo evangélico realmente se abstém do sangue? Ninguém come o sangue? Ninguém, né, come sarapatel, evangélico nenhum come sarapatel, não é isso? Ninguém come sangue, se abstém do sangue, fazem como os judeus fazem, né, para comer a carne, batem, lavam para tirar todo o sangue, né, assim, vocês comem desse jeito a carne, né, porque só são essas 4 coisas que são obrigatórias, o sábado não é. Eu só quero saber se pelo menos as 4 vocês estão fazendo. Se vocês comem carne de animal estrangulado, ou se nunca comeram carne de animal estrangulado, não pode, né, ok. Né, carne sufocada também vocês não usam, né? Então
A imoralidade sexual, bem, tá claro, né? Mas eu só queria saber se esses 3 aspectos daí vocês estão fazendo mesmo. Agora, pastor, se é só isso mesmo que é ordenança para os gentios, então você vai usar o texto de Atos 15 para dizer que é só isso. As únicas exigências para o mundo gentil é isso daí, não é isso? Pastor, que eu não encontrei a parte do dízimo aqui nesse capítulo aí. Não é exigência para o mundo gentílico, né? Eu ia usar outros argumentos. Tem muita coisa que não é citada aqui em Atos 15. Eu poderia citar um monte aqui, pastor, mas vamos parar aqui no dízimo, que eu acho que é um aspecto bem legal para a gente trabalhar. Aqui não fala da exigência do dízimo, nem das ofertas. Não, mas aqui em outro lugar... Não. O que eu estou falando aqui, o que foi determinado para o gentio em Atos 15 é isso aqui. Então não vamos inventar coisa. Se é isso, cadê a parte do dízimo e da oferta? E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor particular. Se quiser pode me responder no particular. Ou se não quiser responder também, o senhor, como pastor, recebe dos dízimos? Ou essa observância é válida? Ou Atos 15 só serve quando é para falar do sábado? Atos 15 só é bonito quando fala do sábado, só é importante quando fala do sábado? Ou Atos 15, por não falar de dízimo como uma observância obrigatória para o gentio, não tem validade nenhuma, não tem... Porque eu já vi gente que é contra o dízimo usando esse argumento aí, pastor. Tem um monte de gente aí contra o dízimo falando assim, não, aqui em Atos 15 não tem a obrigatoriedade para o gentio dar dízimo. Você está usando para o sábado, o outro está usando para o dízimo. E aí? Como é que faz, pastor? Vamos para o último argumento, só para deixar aí a reflexão. Nona e penúltima razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque entende que não está sob as leis da antiga aliança, mas sim sob a lei de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 9, versículos 20 a 21, explicita muito bem essa verdade ao declarar: para os judeus, tornei-me judeu a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. E o versículo 21 conclui: para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Paulo, bem interessante isso daqui. Aí eu só fazer a pergunta para o pastor aqui. Lei. Quando o senhor lê a palavra lei, o senhor escuta sábado? Ou o senhor escuta 10 mandamentos mesmo, a lei mesmo? Porque, rapaz, eu realmente fico assim impressionado como o mundo evangélico tem a mania de trabalhar o aspecto da parte pelo todo, ou do todo pela parte, sei lá como preferirem. Mas parece que quando eles leem a palavra lei, na verdade eles estão lendo sábado. Porque se você perguntar para ele assim, quando Paulo diz assim, eu me tornei judeu, né? Para aqueles que estão debaixo da lei, eu me tornei como alguém que está debaixo da lei. Ele não entende que Paulo está falando da circuncisão, por exemplo. Que era algo que Paulo batia de frente com eles. Inclusive, Paulo circuncidou um rapaz para ir ao templo, ou seja, me tornei judeu, sabe? Fiquei debaixo da lei. O grego lá, amigo de Paulo, foi Tito, meu Deus, eu não me lembro agora o nome, foi pro templo lá e Paulo fez ele se circuncidar. Quase deu problema lá. Paulo dizendo que se fez. Paulo teve uma discussão com Pedro por causa da circuncisão. Mas na cabeça do pastor, quando ele lê que Paulo diz que se fez de judeu para estar debaixo da lei, ele está falando do sábado. Quando você escuta a palavra lei, na sua cabeça só vem sábado, porque na minha vem assim, ó: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás nome do seu teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Quando você escuta lei de Deus, ou a lei de Cristo, o que na sua cabeça vem? Parece que na mente do evangélico funciona assim. Vem a lei de Cristo, é todos os mandamentos menos o sábado. Todos os 9, menos o sábado. Então, não adorar a imagem, está em vigor. Essa é a lei de Cristo. Não terás outro Deus diante de mim, essa é a lei de Cristo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, essa lei é de Cristo. Honra teu pai e tua mãe, de Cristo. Não matarás, é de Cristo. Não adulterarás, de Cristo. Não
Furtarás, essa é lei de Cristo. Não dirás falso testemunho, é lei de Cristo. Não cobiçarás, lei de Cristo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lei de não, essa daí não é de Cristo não. Porque Paulo diz que eu vou me fazer de judeu para estar debaixo da lei, para isso, para aquilo. Ou a ladainha que eu faço, a volta todinha por causa do sábado. Então quando ele escuta a palavra lei, na cabeça dele vem sábado. Não vem a lei. Quando ele escuta a palavra lei, vem lei. Quando ele escuta lei, vem sábado. Então ele usa o argumento de que Paulo não estava debaixo da lei. E nós não estamos mais debaixo da lei da antiga aliança. Qual é a lei da antiga aliança? É a lei do sábado. Na cabeça é assim. A lei da antiga aliança é a lei do sábado. Não é a lei do não terás outros deuses diante de mim, não farás mais... Não, isso aí tudo... Quando você fala lei da antiga aliança na mente do evangélico, eu acho isso terrível. Porque quando eu escuto a palavra lei, eu entendo a lei. Inclui o sábado, mas não é só o sábado. E quando Paulo diz que ele não está debaixo da lei, ele não está debaixo da lei, inclusive o sábado. Então eu tenho que pegar os 10 como um todo. Ou você faz tudo para ser honesto, ou você larga tudo para ser honesto. Não dá para eu dizer que a lei de Cristo é tudo menos 1. Não dá para dizer que a lei de Cristo é os 10 menos 1. A lei de Cristo é o quê? Então, a lei da antiga aliança são os 10 mandamentos. E a lei de Cristo são os 9 mandamentos. Peraí. Aí não é honesto. Aí você brinca com a nossa inteligência. Aí o adventista fica assim, poxa. Você usa o texto que fala de lei, não, você só tá... Quando você tá lendo lei, você tá, na verdade, interpretando sábado. Não estamos mais na antiga lei, na lei da antiga aliança. Eu estou na lei de Cristo. E o que é a lei de Cristo? Me explique aí. Eu posso te dizer o que é a lei dos 10 mandamentos. Tá escrito aqui. Agora me dê a listagem da lei de Cristo. Tá? Essa lei aqui, pastor, ela é diferente daquela da antiga aliança. Ok, meu filho. Então vamos lá. Onde é que estão os novos 10 mandamentos? A Igreja Católica já providenciou dela, que é o catecismo. Tá lá, guardar domingos e festas. Tá na Bíblia? Tá não, mas eles providenciaram uma. São honestos com eles mesmos, pelo menos, né? Tá certo? Não. Mas pelo menos eles são honestos com eles mesmos. Eles chegam e dizem, a gente criou aqui. Botou o primeiro mandamento diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque você tirou o segundo mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Botou lá não pecar contra a castidade. Guardar domingos e festas. Tá lá. Eles têm um... Se eles dizem que isso é a lei de Cristo, eu não sei. Mas eles dizem, nós não estamos mais na lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Eu queria que o pastor, sei lá, qualquer evangélico que está me assistindo, me desse assim, ó pastor, tá aqui a lista da lei. O capítulo tal, versículo tal, do verso tal até o verso tal, tem os novos 10 mandamentos, que inclui aqueles 9, colocaram mais um, mas não é o sábado. Ou então, a nova lei de Cristo só tem 9 mandamentos. Ou a nova lei de Cristo não tem mandamento nenhum, é a sua consciência. Eu já vi um dizer pra mim que não, a nova lei de Cristo é você obedecer tudo o que Cristo falou. E engraçado que tudo que Cristo falou, menos o sábado. Então essa nova lei de Cristo, ela inclui 9 mandamentos, mas o sábado não. Eu acho isso, no mínimo, desonesto, né? Para falar a verdade, ninguém está debaixo da lei. Porque quando a gente tem Cristo, a gente não está debaixo da lei. Porque a lei, ela tem um propósito, mostrar o meu pecado. Não é assim que Paulo ensina? Vamos ver Romanos 7? Ó, pra gente entender qual é o propósito da lei. E aí eu vou entender, eu dizer, ó, eu não estou debaixo da lei, não. Romanos 7. Vou ler do verso 6. Mas agora estamos livres da lei. Olha aí, pastor, concordando com o senhor. Estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos. Então, quando é que eu estou livre da lei? Quando eu morro para aquilo que eu estava retido. Ou seja, quando eu morri para o pecado. Para que eu sirva em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, eu não estou servindo a Cristo na velhice da letra. Não estou preocupado com a letra. Mas olha o que diz o verso seguinte. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. E aí você pode dizer, tá vendo, pastor? Aqui é a lei de Cristo. Mas a lei de Cristo qual é? É os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. E a prova está aqui, olha. Paulo diz, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência da carne se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. Então, ou seja, eu estava pecando, não estava nem sabendo. Mas quando eu me deparei com a lei, pela lei vem o conhecimento do
Pecado. Lei não te justifica. Lei não te salva. Lei só tem um propósito: mostrar o pecado. E qual é a conclusão que Paulo chega então sobre esta lei? Verso 12. Assim a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? Porque ele mostra o teu pecado. Como é que eu vou estar morto para essa lei então, que ela é santa? Eu não vou jogar no lixo a lei. A lei ela é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Qual? Paulo diz. A lei é santa. E o mandamento da lei. Qual? Qualquer mandamento da lei, inclusive o sábado. É santo, justo e bom. Agora, se eles são santos, são justos, são bons, se a lei é santa, justa e boa, se a lei serve para me mostrar o pecado, como é que eu fico livre da lei? É fácil. Estando em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Você não vai viver na prática do pecado. O que é pecado? A Bíblia diz, é transgressão da lei. Então, se você não está pecando, praticando atos pecaminosos, você não está transgredindo a lei, você está livre da lei. Você vai no seu carro, o sinal fechou, você para. Está livre da lei. Você não fica, ai, o policial vai me prender, tem um policial ali, ele vai me prender. Não, meu filho, você parou no sinal vermelho, fica tranquilo. Você está livre da lei. Agora, o policial está ali. O sinal ficou vermelho, o bonito vai e passa. Eu estou livre da lei. Por quê? Porque o daqui já cumpriu por mim. Ele já cumpriu por mim. Ele passou no verde, mas ficou vermelho, eu vou passar. Ele já cumpriu por mim, passei. O policial vem e diz, você está debaixo da lei agora. Então o que é estar livre da lei? É estar em Jesus. Por quê? Porque a lei mostra o meu pecado. Mas em Cristo eu sou livre do pecado. Se eu não estiver matando, a lei não tem do que me acusar, porque eu estou em Cristo. Então, o cristão que está em Cristo não está preocupado. Ai, eu não posso pecar. Não, ele está preocupado em amar a Jesus, em agradar a Jesus. Aí, consequentemente, ele obedece à lei. E quando você obedece à lei, você está livre dela. No momento que você desobedece, aí Paulo diz assim, aí vem o pecado. Você não conhecia o pecado, mas agora conhece, porque está lá a lei dizendo, não cobiçarás. Vamos ao último argumento? 10ª e última razão. A maioria dos cristãos não guarda o sábado porque não vê nenhum cristão gentil guardando o sábado no Novo Testamento. Quando lemos o Novo Testamento, nós não vemos cristãos gentios guardando o sábado ou realizando cultos aos sábados. Muito pelo contrário, nós encontramos alguns textos bíblicos que mencionam a igreja primitiva reunida no primeiro dia da semana, como por exemplo Atos capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 2. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 16, o verso 2. Eu acho que é aquele da oferta, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Qual foi a parte aqui que diz que eles estavam reunidos para adorar a Deus? Está dizendo para fazer a coleta, passa na casa de um, pega, faz a coleta aqui no primeiro dia da semana. Onde diz que esse dia é o dia de guarda, onde diz que esse dia é um dia especial de adoração. O pastor também citou o texto de Atos 20, verso 7, no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Esse é o texto, que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana. Eu mostrei um monte de texto aqui em Atos, o pessoal no sábado, mas nenhum desses serve. Agora, o povo senta para comer, para partir o pão. Na cabeça do pastor, isso daqui já é Santa Ceia. Já é Santa Ceia. Partiu o pão? Imagine se tivesse dito que tinha um vinho também e lavou os pés. Aí pronto. Mas os discípulos se reuniram no primeiro dia da semana. E aí estavam lá, conversando. E aí Paulo ia embora no outro dia. O pessoal diz, Paulo, você já está indo embora, prega pra gente. Aí Paulo pregou. E o que é que tem? Na minha igreja tem culto domingo à noite também. E qual é o problema? Agora eu deixei de ser adventista porque tem culto na minha igreja domingo à noite. A igreja não pode se reunir no primeiro dia da semana, porque senão esse é o dia santo agora. Eu posso com uma coisa dessa? Você tem dois versos, um que diz que o pessoal faz uma coleta aí. Pronto, agora é dia de culto porque fez uma coleta. O outro, o pessoal estava comendo, era um jantar. Aí Paulo que havia, o texto faz questão de dizer, Paulo que havia de partir no dia seguinte. Eles pediram para Paulo pregar. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo que havia de partir no dia seguinte, falava com eles.
E aí foi até meia-noite, até morreu o menino lá, caiu da janela. Agora, dizer que ninguém, não tem um texto de ninguém cultuando no sábado? Pastor, e Atos 13, verso 14, e verso 42, e o verso 44, no sábado seguinte toda a cidade se ajuntou. E o texto que eu li aqui de Atos 16, no sábado seguinte, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, do povo gentil aqui. Não tinha sinagoga, o povo gentil foi para a beira da água com Paulo. Não tem gente adorando. Agora, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, pastor. Sentar para comer o pão. E aí Paulo, que ia embora no dia seguinte, começou a falar com eles. E foi uma pregação mesmo. Paulo estava pregando ali mesmo. Mas era um contexto de janta à noite. O pessoal do menino dormiu, caiu lá. Paulo ressuscitou e enfim. E foi até de manhã que, na mentalidade judaica, só para abrir um parêntese aqui, viu? Depois do pôr do sol, já é o dia seguinte. O primeiro dia da semana, à noite, já era ali segunda. Mas vamos lá. Ou talvez o texto estivesse falando no primeiro dia da semana, porque Paulo passou o sábado com eles. E no primeiro dia da semana, após o pôr do sol, claro, deu o pôr do sol de um sábado, para um adventista ou para um judeu, ou para a época de Paulo, deu o pôr do sol, já começou o primeiro dia da semana. Talvez seja até isso. Paulo passou o sábado com o pessoal, foi comer, aí à noite, continuou com eles até no primeiro dia da semana e foi até de manhã, domingo de manhã no caso, né, a parte clara, Paulo foi embora. Ele havia de partir no dia seguinte. A ideia talvez seja essa. Deixa eu olhar aqui novamente o texto. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e a prática alargou-se até a meia-noite. Eu dizer para o senhor que meia-noite já não é o primeiro dia da semana. Se fosse no primeiro dia da semana, no pôr do sol, já era o segundo. Então o que dá a entender aqui é que esse texto está falando que eles passaram o sábado, deu o pôr do sol, no primeiro dia da semana, as primeiras horas do primeiro dia da semana, e Paulo estava ali. E foi até meia-noite do primeiro dia da semana, né? Domingo. Interessante. Nunca tinha pensado por essa óptica aqui. Mas o texto de Atos 16 e o verso 13 é o texto fantástico. Diz como que ninguém guardou o sábado no Novo Testamento. Eu li que as mulheres descansaram conforme o mandamento. Então guardou o sábado no Novo Testamento, sim. Ah, mas elas não eram gentílicas. Tudo bem. Capítulo 16, verso 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. As mulheres. Que mulheres? Gentílicas, o povo da cidade lá. Cidade gentílica da Macedônia. Não tinha nenhum judeu, não tinha sinagoga, não tinha nada. Então, vamos guardar o sábado com quem? Com os gentios que quiserem observar o sábado do Senhor. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. O vídeo ficou bem extenso. Porque eram 10 razões e eu quis esmiuçar cada uma. Mas, pastor, tá aqui. O texto é bem claro, né? O texto é bem claro. Dizendo que os gentios estavam ali das portas do lado de fora guardando o sábado, ou seja, ouvindo a palavra do Senhor. Agora, você quer ver o que eu não encontro, pastor? Eu não encontro nenhum gentio no Novo Testamento dando dízimo. Sou contra não, viu? Eu não sou contra não, porque para mim, Antigo e Novo Testamento é uma Bíblia só. Eu não descarto uma parte, jogo fora e digo que aquilo é a Antiga Aliança, não. Para mim tudo é válido. Mas eu não encontro uma ordenança para o gentio no Novo Testamento, dizendo que o gentio tem que dar o dízimo. Eu sei que essa é uma ordenança de Deus que precede inclusive a lei. Mas se o argumento é para usar no Novo Testamento, fica aí a tarefa de casa para o senhor. Me mostra um texto onde há uma obrigatoriedade para o gentio. Ah, mas Jesus fala, deveis fazer essas coisas, se omitir aquelas. A audiência de Cristo era para judeu. Então, o argumento não é gentio? Então vamos lá. Onde está um texto onde diz que o gentio deveria... Ah, mas Paulo diz que ponde de parte as vossas ofertas quando eu for para... Oferta você dá quanto você quiser. Eu estou falando dos 10% que a Bíblia fala, do dízimo, a 10ª parte. Onde está essa ordenança para o gentio? E onde tem um gentio, me mostra um no Novo Testamento que diz assim, e o gentio fulano de tal deu o dízimo. Me mostra. Se o argumento do silêncio é tão válido para o senhor, então neste caso a gente pode usar o mesmo argumento. Dizer assim, ó, não tem um gentio no Novo Testamento, nenhum gentio dando dízimo. Logo, não precisa dar o dízimo. Por quê? Além de não ter escrito, e o gentio deve dar dízimo, não está escrito no Novo Testamento, e não tem nenhuma ordenança para o gentio para doar dízimo.
Tampouco tem um texto, um verso sequer dizendo que algum gentio em algum momento deu o dízimo lá no Novo Testamento. Não tem. Neste caso, deve ou não deve doar o dízimo, pastor? A resposta que o senhor der para esse assunto é a mesma que eu dou para o sábado. Se o senhor disser assim, mas no Antigo Testamento eu vou para lá também. Mas lá, antes da lei de Moisés, eu vou para lá também. Abraão deu dízimo, eu vou para lá também. Eu vou para lá para o Antigo Testamento, chego em Gênesis. Mas a antiga aliança não pode anular. O novo não é porque não tem no Novo Testamento, tem que repetir para que a gente precise devolver o dízimo. Não precisa, porque já foi dado a ordem. Então pronto, a mesma coisa que o senhor falar pro dízimo aí, pro gentio, eu falo pro sábado. Todo o argumento, sente depois e construa toda a argumentação, por que o gentio deve devolver o dízimo. Então vamos lá, por causa disso. No Novo Testamento, só Novo Testamento, pastor, não usa Antigo não, no Novo. Por que o gentio deve devolver o dízimo no Novo Testamento? Aí você vai usar o Novo Testamento para provar que o gentio deve devolver o dízimo. Pronto, todo o argumento que você usar no Novo Testamento, inclusive o de Hebreus, a gente usa para o sábado também. Deus abençoe vocês. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Ficou bem grande esse, hein?